Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de História do Pensamento Cristão Moderno. A gente está tratando então da temática da modernidade e hoje eu venho aqui a vocês para a gente trabalhar tanto esta aula quanto a próxima, um texto. Eu quero trabalhar um texto nesse ocaso do nosso estudo do século XIX, ao invés de eu introduzir, né, o século XIX com suas características, suas especificidades e o grande turning point que ele foi de mudança, ele foi o ponto de mudança de paradigma de uma sociedade extremamente agrária, artesanal, para uma sociedade pautada na tecnologia, no mecanicismo, na prática, uma sociedade muito mais rápida, muito mais onde os acontecimentos eram muito mais, enfim, rápidos demais. Acho que essa é a palavra, que aí deságua na sociedade que a gente vive hoje, do século XXI. Tudo isso teve o, teu, o seu ponto de mudança, gente, foi exatamente ali o século XIX. E aí eu trouxe um texto do Christopher Dawson. Christopher Dawson, ele é um autor, né, do nosso plano de ensino, da nossa bibliografia básica, da ementa, da disciplina Pensamento Cristão Moderno, na obra A Divisão da Cristandade, mas ele tem outras obras, né? Divisão da Cristandade, ele tem uma obra sobre educação, mas o texto que a gente vai trabalhar, e aí onde eu faço esse extrato e fiz alguns enxertos ali, né, no texto para a gente pensar, é o século XIX, de uma obra que ele tem chamada Os Deuses da Revolução. Está aqui, ó. É esse livro aqui. Acho que dá para ver assim direitinho, né? Isso aqui, ó. Os Deuses da Revolução. Onde ele vai trabalhar, ele vai especificar a era moderna, mas em especial a gente vai tratar no capítulo 11, onde ele fala ah, esse livro todo, né, ele fala da Revolução Francesa, por isso são os deuses da Revolução, os profetas dessa Revolução, a sacralização do secularismo. Olha que coisa interessante a gente pensar assim, mas, sobretudo, o capítulo 11 desse texto, dessa obra, na verdade, ele vai tratar da temática a revolução e o mundo moderno. Ou seja, então, para esse fechamento desse ciclo que a gente está vendo, não da disciplina do curso, mas desse ciclo de pensar até ali os fundamentos, né? A gente viu o Renascimento, a gente viu a Reforma, a gente viu a Revolução Científica do século XVII. Então, repara que a gente está dentro de um enquadramento histórico e, sobretudo, um recorte temporal, tratando coisas de 500 anos, né? Até chegarmos aí ao século XX, onde efetivamente o clímax dessa sociedade moderna, extremamente individualista, nihilista, uma sociedade cética, enfim. De onde vem? Claro que o nascedouro de tudo isso perpassa ali desde o Renascimento, é claro, mas o século XIX, ele é esse, como eu coloquei aqui no enunciado do nosso bate-papo de hoje, ele é esse prelúdio, né? Esse início, essa preparação para os agitados anos 1900, né?
Nos anos 1900 nós temos 2 guerras mundiais, nós temos a invenção da bomba atômica, a gente tem efetivamente, né, o aceleramento do transporte pelo avião, enfim, de onde vem esse tecnicismo todo, né? Ele efetivamente ele começa no século XVIII com a Revolução Industrial, mas é o século XIX que ele que acomoda e que molda todo esse quadro de mudança e que prepara o século 20 para o que há de vir. Então, assim, hoje vai ser uma aula extremamente pautada no aspecto histórico, e você vai falar assim, poxa, mas eu quero estudar o pensamento cristão, mas o pensamento cristão ele é extremamente influenciado pelo que acontece na sociedade. Né? Eu já falei isso várias vezes para vocês. Então, se eu não estudar, se eu não entender o pano de fundo, se eu não entender as questões que estão ocorrendo na sociedade naquele tempo histórico, naquele momento histórico, eu não consigo entender de onde surgiu aquele pensamento teológico e aquele pensamento cristão. De onde surgiu? Por que surgiu? Qual foi a demanda? Qual foi a necessidade de surgimento desse tempo teológico e desse termo, ou dessas ressignificações, dessas novas conceituações? Então, hoje a gente vai trabalhar muito aspectos históricos, claro, num olhar não como a lupa, mas num olhar quase que um passeio aéreo, uma vista aérea, né? Uma vista de topo, um olhar bastante superficial, mas que eu penso ser extremamente importante, porque ele vai nos dar sinalizações de como foi forjado e, e moldado esse tempo histórico tão corrido que caracteriza a modernidade ou o período contemporâneo, como uns dizem, etc. Tá bom, gente? Então, o tema da nossa aula hoje é o século XIX. Eu vou tratar de aspectos sociológicos, pitadas econômicas, mas, sobretudo, é um en passant, é um olhar, ok? Isso que eu quero que vocês guardem na cabecinha de vocês, é um olhar para a gente pensar como foi forjado todo esse mundo ocidental que a gente tem hoje, que a gente vive e que por vezes a gente está tão envolvido nele, né, que a gente não para pensar, não para raciocinar um pouquinho, refletir. Por que a gente age assim? Por que é tão corrida a vida? Quando isso surgiu, né? Então é um pouco disso que eu quero, enfim, tratar com vocês nesse nosso bate-papo de hoje, tá bom? Bem, então o tema é o século XIX, pensando, e aí eu coloquei aqui duas figuras bem significativas. Aqui a gente tem uma cidade, né? Aqui ao fundo dessa gravura, mas você vê aqui chaminés, né? Aqui, ó, fumaça, ou seja, a esse novo ator aqui chamada indústria, chamada fábrica, que aparece nesse contexto histórico, nesse recorte temporal chamado século XIX. E eu penso que um dos grandes símbolos, gente, desse tempo é exatamente aqui a locomotiva, né? Ela acelerou demais o transporte. Eu me lembro de um cronista dizendo que uma locomotiva andando a 40 quilômetros por hora, ele disse que quase o seu coração sai pela boca de tamanha velocidade. Olha que interessante. Hoje a gente olha para um comentário desse e fala, poxa, 40 quilômetros por hora, né? Isso aí é uma velocidade não havia urbana, sobretudo residencial, velocidade muito baixa, mas para aquela olha que salto que se deu, né? Onde você tinha carruagens, enfim, né? Meio de transporte animal, você salta para esse novo meio de transporte chamado trem, chamado locomotiva, que, enfim, encurta as distâncias. Encurtando as distâncias, ela muda a dinâmica do ritmo da vida. Então, isso que é importante
a gente pensar, e tudo isso, pessoal, vai reverberar no pensamento cristão. Então, olha lá, o século XIX foi período, então, de intenso, né, grande progresso científico em relação ao pensamento, e mais ainda, isso que eu quero que vocês guardem, a aplicação da ciência à vida humana. Isso que é fundamental, que é o que acontece no século XIX. É a aplicação da ciência, de todo o arcabouço científico na vida humana. É a praxis da coisa. É a partir da utilização da ciência enquanto teoria, ela vai para a prática e ela começa a mudar a vida das pessoas. Tá bom? Entretanto, foi o século XIX que deu os passos decisivos a partir dos quais tudo mais dependeria. É aquilo que eu estou dizendo para vocês. O século XIX, sem dúvidas nenhuma, é o século que, a partir dele, a coisa muda. Né? Ele realmente é o ponto de inflexão da curva, é o ponto de mudança. Então, tudo dependeria. E aí eu vou explicar isso melhor com o que eu coloquei aqui no texto, que remete, claro, ao texto que está em questão, aí, que é o texto do Christopher Dawson, da obra dele, Os Deuses da Revolução. Que ele faz essa leitura, né? Ele faz essa radiografia do que foi o século XIX. Então ele vai dizer o seguinte aqui, olha, em 1800, em quase toda parte, isso é bem importante a gente pensar, quero te levar a pensar comigo, em 1800, em quase toda parte, a humanidade vivia como vivera há séculos. De que maneira? Na antiga rotina de trabalho camponês e artesanal. Tudo vinha do campo e as coisas eram feitas de maneira artesanal. E que ao longo dos milênios, pessoal, sofreram poucas mudanças. Eu gosto muito de utilizar exemplos. Você pega uma guerra, por exemplo, do século 13 a.C., entre o Império Hitita e o Império Egípcio. Ramsés II e Atushili, rei lá dos Hititas, e o faraó Ramsés II Grande, né? Como é conhecido na história. Arco, flecha, bigas, infantaria, cavalos, enfim, um exército enfrentando o outro. Se você avançar no tempo e pensar numa guerra até os anos aí, do início da modernidade, até o século XIII, depois de Cristo, por exemplo, a Batalha de Montaperte, que acontece entre as duas cidades-estado, que eram rivais, cidade de Siena e a cidade de Florença, na Itália, ela acontece do mesmo jeito. Espada, arco e flecha, cavalos. A partir de quando a coisa começa a mudar? Claro, ali com a invenção da bombarda, com a invenção efetivamente do canhão, tudo começa a mudar. A arma de fogo, né? Ela dá esse turning point e adentra a modernidade, tanto que um dos eventos característicos e marcantes da modernidade é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos lá no século XIV, perdão, no século XV, 1453. Então, assim, mas a grande questão é que a coisa ainda era muito artesanal ainda. Não havia muito essa ideia de indústria, não havia muita ideia de produção em série, das coisas acontecerem de modo mais rápido. A partir dos anos 1800, isso muda, sobretudo porque as máquinas entram em cena. Então, aí é onde eu quero colocar para vocês. Olha, 1800, né, boa parte da humanidade ainda vivia nessa toada de um trabalho camponês e artesanal, que havia sofrido pouquíssimas mudanças ao longo dos séculos, dos anos. Ao passo que em 1900, ou seja, 100 anos depois, em termos históricos, um espaço curtíssimo, 2, 3 gerações, as máquinas já estavam em toda parte.
e pelo menos as bases da economia mundial que a gente presencia hoje e dessa nova ordem tecnológica já estava estabelecida. Ou seja, então, num período de 100 anos, tá certo? Eu tenho uma mudança no modus vivendi do ser humano, sobretudo do homem ocidental, é incrível, é sem precedentes. E isso vai reverberar numa série de coisas, dentre as quais na própria cristandade, tá certo? Então, olha como é que é importante, por isso que é legal, a gente viu lá ortodoxos, a gente viu os liberais, a gente viu toda essa questão da teologia, né, na modernidade, mas ela vai caminhando à medida que as demandas desse novo tempo elas vão aparecendo, vão surgindo. Essas novas demandas de um homem muito mais crítico, muito mais cético, e aí aparece um novo, é, 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 não novo, mas aparece uma outra figura ou outro ingrediente a todo esse processo de mudança da percepção religiosa do ser humano, sobretudo o homem ocidental, que é o materialismo, que, sem dúvida nenhuma, ele vai estar muito, muito linkado aí a todo esse processo que acontece a partir dos anos 1800. Então vamos lá, gente, século XIX. Essa relação, então, entre a cultura urbana, né, e a cultura mecanizada, repara que o Renascimento ele foi importante porque ele tirou o homem do campo para a cidade, mas a coisa ainda era artesanal. A partir do século XIX, essa coisa artesanal passa a ser mecanizada. Então, a velha economia camponesa, ela é paralela à própria relação dessa nova cultura e as sociedades que não eram, né, enfim, fora do velho continente, fora da Europa, né, tidas como fontes de matérias-primas que foram profundamente alteradas pelos estímulos e pressões desse novo mercado. Claro, eu agora tenho uma fábrica de tecido, eu preciso de uma demanda incrível de algodão. Então, eu vou precisar da matéria-prima algodão, vou ter que plantar algodão e por aí vai. Então, repara que a dinâmica social muda, e a dinâmica econômica muda, mudando a dinâmica econômica, muda a dinâmica política sem dúvida nenhuma, a questão social também. Olha que interessante. Então, em termos da cultura cristã, que é aí que vem para o nosso eixo, de pensamento, em termos de cultura cristã, tudo isso que acontece, né, é um movimento que, de início, pessoal, em termos de pensamento, em termos de mudança de cosmovisão, estava longe de ser materialista em sua essência. Então, os filósofos dessa época eles eram muito, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eles estavam muito mais para o deísmo do que para o materialismo. Então, os cientistas eles eram inspirados pela concepção cristã platônica de uma ordem inteligível, ou seja, Deus criou tudo e a ciência está me possibilitando entender o pensamento de Deus, como Deus pensa, como a natureza foi criada, ou seja, existe um ordenamento jurídico celestial e a ciência ela me permite captar, entender as regras desse ordenamento jurídico que, em última instância, são regidos por lei. Eu já falei para vocês, o Alexander Pope, que é um poeta exatamente ali do século XVIII, ele vai dizer, olha, havia trevas até que Deus disse haja Newton, né? Newton, com a questão da gravidade, ele vai dizer para a gente que tudo é regido por leis e as leis divinas. Ou seja, o homem ele começa a entender e a buscar a compreensão e buscar interpretar ou traduzir em termos aí que eu coloquei, em termos matemáticos, tudo que está na natureza, como a natureza ela é regida. Então, os homens de negócios eram inspirados pela concepção puritana calvinista, de indústrias, né, e de empreendimentos
como ideais morais, ou seja, a indústria ela é uma já disse esse exemplo aqui, eu não lembro quantas vezes, mas eu penso que é importante repetir para ficar bem sedimentado para vocês. A compreensão calvinista de um sapateiro, por exemplo, ele vai fazer o melhor para Deus, porque ele entende que ele é um escolhido de Deus. Então, o negócio dele, ele glorifica a Deus pelos negócios que ele tem, pelo comércio que ele tem. E nesse processo, ele acaba fazendo sapatos melhores, ele acaba prestando um serviço melhor. Prestando um serviço melhor, ele vai ter mais clientes. Tendo mais clientes, ele consegue ter mais lucro. Tendo mais lucro, ao invés dele, na concepção puritana calvinista, aproveitar a vida, não, ele vai reinvestir isso aí, porque com o comércio dele ele glorifica a Deus. Então, repara que é um círculo vicioso onde a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tudo a partir dessa lógica. E isso é um pouquinho do que o próprio Max Weber ele fala no clássico dele, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo. Então, assim, repara que essas coisas elas estão em ebulição e a efervescência de todo esse processo acontece exatamente no século XIX, pessoal. Ok? A história do século XIX ela se desenrolou à sombra, e aí, por isso, o título do livro do Dawson é Os Deuses da Revolução, a Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. A Revolução Francesa ela vai de encontro, efetivamente, ao regime político do absolutismo, de uma aristocracia mínima governando várias pessoas, e vai de encontro, né? A ponto, se fala em Revolução Francesa, vocês lembram da questão da guilhotina, o Luís XVI sendo guilhotinado, Maria Antonieta, que é a sua esposa, ela sendo morta também pela guilhotina, enfim. Mas o fato é que a Revolução Francesa, 1789, ou seja, finalzinho, praticamente as duas últimas décadas do século XVIII, ela vai dar esse pontapé, ela vai ser esse episódio e eixo propulsor dessas mudanças que vão desencadear efetivamente no século XIX e que elas, enfim, têm seu clímax a partir do século XX e hoje é o século XXI que a gente está vivendo. Então, a partir da Revolução Francesa, nesse ideal de igualdade, liberdade, fraternidade, e repara, uma coisa interessante, os pensadores dessa época, eles eram muito mais deístas do que ateístas, ok? Eles acreditavam num ser superior que fez tudo, que criou tudo, mas que se decepcionou e que deixou que o homem seguisse o seu caminho. A ideia do deísmo ela é oposta, né, à ideia de um pensamento reformado, sobretudo da experiência, de um Deus relacional, de um Deus próximo, né, de um Deus que está perto, não aquele Deus castigador, mas um Deus que ama, enfim. Mas o ideal da Revolução Francesa é exatamente esse embrião de pensamento secular, onde se separa efetivamente a igreja do Estado, mas a igreja no sentido do aspecto da religião, pessoal. A religião não era mais importante, o importante era viver o aqui e agora e, sobretudo, se ter a ideia de que o homem era autônomo, o homem não depende de Deus para nada. É esse clímax, é esse pensamento que vai nortear todo esse processo, desde a Revolução Científica, lá do século XVI, perdão, do século XVII, adentra o XVIII e tem seu clímax aqui no XIX. Então, repara que a Revolução Francesa ela foi o estopim, mas houve outras, né? Revoluções nacionais, Revolução 1830, Revolução Burguesa, enfim, estou só dando um passando, como eu disse a vocês no início da aula, tá, gente? Mas que vão seguir, então vai se chamar o século da Revolução. Só que essa revolução ela é política, ela é econômica, mas ela também é social. E no aspecto em que ela se torna social, ela vai influenciar o pensamento da religião. E aí
para nós, sobretudo, a ideia da cristandade. Qual a importância da cristandade dentro desse processo de tantas mudanças que estavam acontecendo na Europa? Então, repara que o século XIX é o século das revoluções na área política, na área social, na área econômica, é o século das grandes descobertas também, não das grandes navegações, né? Mas das grandes descobertas. Eu tenho século das invenções, pessoal, né? A invenção do telégrafo na comunicação, a invenção da máquina a vapor que proporcionou aí a questão dos trens, da locomotiva. Então, são descobertas pelo mundo, conquistas pelo mundo, a época da exploração pelo mundo, claro. Claro, agora o navio, que é outro meio de transporte importantíssimo, ele é a vapor, ok? Ele não depende mais do vento, ele não navega ao sabor do vento. Eu vou para onde eu quero. Porque lá na Caravela, coisa que demorava 3 meses para atravessar o Atlântico, agora eu faço em dias. Então, tudo isso vai mudar. E aquilo que eu disse a vocês, vai mudar o ritmo da vida, mudando o ritmo da vida, muda a cosmovisão que o ser humano tem, sobretudo do aspecto religioso. E foi a grande era do capitalismo. Então, em termos econômicos, é a era do capitalismo, é a era do liberalismo, é a era da indústria, é a era das grandes companhias, mas também tá esse senhor aí, Karl Marx, século XIX, pessoal, é século dos pensadores, é, 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 é o surgimento do capitalismo no sentido bem estrito senso que a gente entende hoje, mas também é o advento do socialismo e do comunismo e do seu ataque aos fundamentos da sociedade capitalista. A ideia de que o Estado forneça tudo, a ideia é de que a propriedade privada ela não é importante, mas seria de, tudo de todos, né? Sobretudo no aspecto de bens, de capital, máquinas, etc. Isso não pode estar na mão de algumas pessoas, mas sim ser algo que é de todos. Essa é um pouco da ideia do socialismo, mas que, enfim, tanto o capitalismo quanto o socialismo têm suas dificuldades e suas mazelas e seus pontos positivos. A ideia é que não é uma aula sobre os dois sistemas econômicos aí, mas só para a gente passar. Então a gente repara que a partir desse surgimento de tudo isso que a gente está pensando aqui, nesse recorte temporal de 100 anos, gente, é muita coisa acontecendo num recorte temporal tão pequeno. Então, a civilização ocidental do século XIX, ela vai sendo, né, ela foi transformada por esses dois grandes movimentos, eu posso dizer assim, de mudança que agiram juntos, né, ou seja, ao mesmo tempo, né, ali, a partir de centros distintos de origem, sem dúvida. O capitalismo tem sua origem e o socialismo tem sua outra origem. Como eu disse a vocês, eu não vou adentrar nesses aspectos. O que eu quero que vocês pensem comigo que tanto o capitalismo quanto o socialismo eles vão influenciar na teologia, vão influenciar na religião, vão influenciar no pensamento cristão. Eu penso que eu não preciso dar mais detalhes sobre isso, só para a gente pensar, né? Em primeiro lugar, então, houve a Revolução Política, tá aqui, ó, e esse quadrozinho aqui é a queda da Bastilha, né? Representa a queda da Bastilha, que é o momento onde efetivamente é o clímax da Revolução Francesa, onde as pessoas, a população se revolta, entram aqui. A Bastilha era a prisão da época, né? Presos políticos, mas a população, de um modo geral, presa aqui, torturas aqui dentro. Então a população se revolta e é como se eles estivessem dizendo assim: olha, mudamos a forma de governo, mudamos a forma como a gente quer ser governado. Muda, né? É um evento representativo. Então, estou falando de Revolução Francesa, lá em 1789. Então, em primeiro lugar, houve então essa revolução política, que se originou da Grande Revolução Francesa, 1789, e foi levada adiante, claro, como eu disse, por outras revoluções, sobretudo de aspectos nacionalistas e de aspectos liberais.
Revolução Liberal do Porto, lá de 1830 em Portugal, por exemplo. Tá? Então, deixou de ser puramente política para se tornar. Repara que é uma onda, né? Essa onda ela deixou de ser política para se tornar social e também socialista. Ou seja, o povo tem importância, o proletariado, aquele trabalhador braçal, aquele cara que rala na indústria, ele também tem voz. Então, é a partir dessa perspectiva que o socialismo nasce, e repara que a teoria socialista e até a ideia do marxismo ela vai influenciar demais a teologia. Né? Até nos tempos de hoje a gente repara teologias que bebem dessa fonte. Também teologias que bebem da fonte do capitalismo. Gente, não tem por onde correr, ok? Só para a gente deixar registrado. Mas, nosso propósito aqui, nosso intuito aqui não é falar desses dois regimes econômicos e políticos, enfim, mas de pensar que eles influenciaram e influenciam o pensamento cristão na modernidade. Tá? Então, em segundo lugar, repara então que duas coisas acontecem muito próximas e ao mesmo tempo e que são assim epicentros, né, de mudança de paradigma. Uma é a Revolução Francesa, que abarca o aspecto econômico e político e também social, claro. Mas o outro é o aspecto, a outra é a Revolução Industrial, tecnológica, que acontece ali, né, no finalzinho, né, do século XIX, perdão, do século XVIII, finalzinho do século XVIII, e que gradualmente vai também se espalhando, que é essa ideia do tecnicismo, que é aí onde eu quero me ater mais com vocês hoje, que ela se espalhou rapidamente, como eu coloquei aqui, pelo Atlântico, e o próprio Dawson fala sobre isso, que vai mudar, gente, olha só, vai mudar, deixa eu achar aqui, ó, a Revolução Industrial, ela acontece, então, sobretudo na Inglaterra, quando, aqui, ó, finalzinho do século XVIII, e gradualmente se espalha, né, desde o Atlântico pela Europa continental, ou seja, pega a França, a Alemanha, com a chegada das ferrovias, claro, e das fábricas. E a nova metalurgia. Opa, os navios agora são de ferro, são com ribetes. Mudou, mudou, é mais madeira. E que pouco a pouco vai substituindo a velha economia, que era como agrária, dos camponeses, pela nova ordem urbana industrial. Então, repara que são duas coisas que acontecem concomitantemente e que são fundamentais, tá certo? E que, sem dúvida nenhuma, vão influenciar, pessoal, vão influenciar toda a sociedade de um modo geral, tá bom? No passado, as mudanças culturais, exceto na esfera religiosa, elas ficavam restritas, sobretudo, a quem? A minoria urbana e aristocrata. Né? Ela ficava ali na elite. Debaixo dessa superestrutura cultural ativa, a vida das massas prosseguia praticamente sem mudança. Onde eu quero chegar? Por exemplo, lá em 1500, o homem renascentista ele não tinha a ideia de Erasmo de Roterdã, ou ele não tinha muito menos a ideia de um Da Vinci da vida. Aquilo ali era para a elite, pessoal. Ou a ideia do Filippo Brunelleschi, que cria a ideia do ponto de fuga na perspectiva e efetivamente é o pioneiro aí na arquitetura moderna. O homem simples do campo não se achava renascentista. Para ele estava tão medieval quanto antes. Claro que aquilo que eu coloquei ali, exceto essa percepção, exceto no aspecto religioso, porque, por exemplo, a própria reforma protestante muda tudo, muda a sociedade e vai desde da elite até a plebe, né? Abarca todos, vai desde o homem do rei até do imperador, lá do Sacro Império Romano Germânico, até o homem mais simples. Mas, de um modo geral, o aspecto econômico, o ritmo da vida, pessoal, continuava o mesmo, não mudava. É claro? Então, a civilização ela repousava numa superestrutura. Como é que era a superestrutura? Como é que era o modo de vivente? Baseado em quê? Na agricultura,
como a maioria camponesa, seguia seus padrões tradicionais de vida, usando as mesmas técnicas econômicas séculos e após séculos. A revolução tecnológica, né, que acontece no finalzinho do século XVIII, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, gente, são juntos, né? Elas desaguam aonde? Desaguam no século XIX. E aí elas são, em essência, uma coisinha chamada efetivamente Revolução Tecnológica. Eu tenho a Revolução Científica lá atrás, século XVII, é, com Galileu, a ideia do mundo não é do universo não é geocêntrico, mas é heliocêntrico, o Sol está no centro do universo, a descoberta do microscópio, enfim, são invenções, mas o que acontece no século XIX é que todo esse processo científico ele vai desaguar na vida prática do ser humano e muda tudo. Então muda demais. Então a revolução tecnológica ela vai mudar o centro de gravidade, ou seja, o eixo, ela muda o eixo, ela muda o polo de importância da sociedade e da economia. A nova sociedade urbana e industrial ela vai se tornar, então, esse centro dinâmico da economia mundial, que vai obrigar a sociedade agrícola e artesanal a se adequar. Ela vai ter que se adequar. A expansão da produção mecanizada industrial, ela vai estimular a demanda, sem dúvida nenhuma, de matérias-primas e, em última instância, que vai levar à mecanização da agricultura. São exemplos que eu coloquei aqui, gente, olha, que eu tenho, né, uma agricultura lá efetivamente artesanal, efetivamente simples, como acontecia desde que o mundo é mundo, para cá, onde eu tenho a mecanização, a aceleração do processo de plantio, de colheita, de produção, muda tudo, ok? Aqui um outro aspecto, então, as relações entre essa nova cultura urbana e mecanizada e a velha camponesa, ela é paralela, como já tinha dito, né? A cultura das sociedades não europeias, que vão ser marginalizadas e vão ser meros fornecedores de matérias-primas. Repara que todo esse processo, isso desencadeia uma série de coisas. Vou te dar um exemplo, né, do século XVIII, o próprio John Wesley é um cara que percebeu esse movimento, né? John Wesley, que é o pai do metodismo, ele morreu anglicano, embora ele seja o pai do metodismo, ele morreu anglicano, né? Mas John Wesley, ele percebe que as pessoas não estão indo mais à igreja porque estão trabalhando demais nas fábricas, ok? Não tinha leis trabalhistas, não tinha 8 horas de trabalho, era direto, não existia não ter trabalho infantil, era direto, crianças, etc. Então, John Wesley ele sai, tem uma frase muito conhecida dele que ele diz: o mundo é minha paróquia, ou seja, eu não vou ficar parado aqui na minha paróquia, eu vou onde as pessoas precisam. Aí ele vai para Bristol, que era um lugar muito complicado naquela época, violento, etc. E lá ele funda efetivamente as comunidades metodistas, enfim. Mas repara como é que toda essa dinâmica de mudança social, econômica e política que o século XIX o estertor desse processo, vai mudando a perspectiva do sermão das pessoas, vai mudando a perspectiva litúrgica, vai mudando a forma de entender a cultura cristã e é claro, a questão teológica, ok? Bem, então essa nova ordem tecnológica vai causar profundas mudanças, sem dúvida nenhuma, e profundas, né, na sociedade. A mudança é tão repentina e rápida, né, nessa balança interna de poder e o grande aumento de riqueza e também de oportunidades vão estabelecer um processo de intensa o quê, gente? Competição e tensão entre indivíduos, vou ficar para cá, entre classes e entre países. Repara que depois do século XIX há guerras, né?
mas ele prepara o cenário também para a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Porque exatamente todo esse processo de competição, de cerceamento, de distanciamento da fé, distanciamento da religião, vai fazer com que o homem ele fique muito mais beligerante, muito mais complicado. Bem, o triunfo, então, da tecnologia foi fruto do progresso científico, claro, que ocorreu na Europa Ocidental. Olha só, gente, então, quando é o nascedouro de todo esse processo científico e industrial? O Renascimento, já falei isso para vocês, né, o Renascimento foi temática aí minha desde o primeiro momento com vocês. Então, ele seguiu duas linhas diferentes de desenvolvimento. A tradição matemática de. Então, vamos pensar agora aqui comigo aspectos de como o pensamento da sociedade mudou a partir dessa questão da ciência se tornar algo prático para a vida humana. Como é que se deu isso? A partir do desenvolvimento, né, da ciência no aspecto da tradição matemática, de grandes pensadores como René Descartes, Galileu Galilei, que eram o quê? Racionais, a ideia da razão, ok? Cogito ergo sum, penso logo existo. E o empirismo, né? Ou seja, a ideia de que os sentidos são importantes para a apreensão e o entendimento científico, né? Os sentidos de que a experiência é importante, que é a ideia de Francis Bacon, e a sociedade real, e o John Locke na Inglaterra lá também. Então, entretanto, gente, somente quando. E aí que eu quero que vocês guardem comigo. Repara que é um processo. As coisas na história elas não acontecem assim. É um processo. Então, tudo isso, eu estou falando aí, século XVI, século XVII, falei do Renascimento aqui, ó. Século XVI, René Descartes e Galileu, século XVII, ok, aí eu adentro o século XVIII com a ideia das invenções, da matemática, de James Watt, né, a criação da máquina a vapor, e etc. Repara que as coisas são embrionárias, é um embrião, né, são embrionárias, as coisas vão acontecendo, mas há algo importante para nós enquanto disciplina aqui do pensamento cristão, que é aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar que está em amarelinho aqui. Deixa eu voltar aqui com o cursor. Isso, voltou. Todo esse processo muito filosófico, de mudança, ele ganha corpo, ele corporifica, ele fica robusto e acontece quando a classe média protestante, em especial a da Inglaterra do século XVIII, ela vai colocar a mão na massa. É a ideia de pensar que tudo eu estou fazendo para Deus, aquela ideia, né? E que alia, né? Ela faz esse link dos aspectos filosóficos, da questão da matemática, da equação de funcionamento, para o aspecto econômico e social da tecnologia. Vou melhorar isso, gente. O que eu quero dizer? A aplicabilidade da ciência na vida humana, ela passa pelo viés protestante, ok? Na ideia de Calvino, na ideia lá dos predestinados, se eu sou predestinado por Deus a ter, se eu fui escolhido por Deus, eu tenho que ter o meu melhor comércio, eu tenho que desenvolver, eu tenho que ser muito bem, como é que eu vou dizer? Não é próspera a palavra, mas eu tenho que ser alguém que represente Deus na terra, então as coisas comigo têm que ir muito bem. Então, eu vou fazer o meu melhor. Então, repara que estou reproduzindo Max Weber aqui na ética protestante, né? Então, assim, mas repara, olha como é que está atrelado, pessoal. Está aqui, ó. Olha como é que está atrelado. Tá vendo? Por isso que eu estou fazendo todo esse pano de fundo para vocês, para que vocês tenham um alicerce e tenham base
para quando a gente pensar e fazer assertivas acerca do pensamento conservador, pensamento liberal, a liberalismo teológico, a ideia lá no século XX da neo-ortodoxia. E isso não veio do nada, isso veio de todo um processo, ok, pessoal? Tá bom? E aí, né, como eu disse a vocês, a ideia inicial não era uma ideia materialista, tá certo, né, dos filósofos, e sobretudo, né, dos pensadores do finalzinho do 19, do 18, finalzinho do 19 e o do século, perdão, do finalzinho do 18 e os pensadores do século 19, eles interpretavam, né? Eles buscavam o quê, pessoal? Interpretar as leis de Deus. Tudo era uma lei de Deus. Como aquilo que eu falei, era a ideia de Newton, né? A ideia de Newton. Então, eles buscavam fazer o quê? Interpretar, mas existia um Deus, ou seja, eu estou falando aqui, pessoal, de deísmo ainda, tá certo? Eu não estou falando de materialismo, eu não estou falando de ateísmo. E agora, à medida que o processo vai sendo desencadeado, a mudança acontece. Então, a partir dessa concepção, né, desse idealismo, dessa melhoria de vida, de fazer o aqui e agora, e desse distância, e é uma característica que é importante frisar aqui para vocês, essa ideia de autonomia do homem em relação ao divino, em relação à religião, isso muda tudo. Porque aí, a partir daí, a gente tem outra concepção, que é o que a gente vai entrar já já, que eu vou falar para vocês. Então, olha lá, as concepções aqui, ó, né? Essas concepções, então, foram unidas pelo idealismo liberal de filósofos da economia, como Adam Smith, ou seja, do viver aqui agora, o que Adam Smith dizia, gente, que acreditavam que a liberdade, então, ó, olha como é que a questão da Revolução Francesa é importante. Um dos pilares, o trinômio da Revolução Francesa era o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a liberdade, o que Adam Smith dizia? A liberdade de comércio, de conhecimento e da indústria inevitavelmente serviria para aumentar a riqueza das nações e a felicidade humana. Tá certo? Olha como é que esse conceito tão pregado para a gente nessa pós-modernidade surge efetivamente aqui. Então, na realidade, contudo, só que o que acontece na prática? A aplicação da ciência na vida pela tecnologia significou uma enorme expansão de riqueza e poder que rompeu com os padrões sociais. Eu quero ler isso aqui para isso ficar bem sedimentado, viu, pessoal? Olha só, na realidade, diferente do que se preconizava, né, o próprio Adam Smith dizia, olha o que a ideia capitalista, não só capitalista, tá, gente, mas a ideia tecnicista, sobretudo, a ideia da tecnologia aplicada à vida humana, ela fez o quê? Ela rompeu com os padrões sociais tradicionais e vai minar os valores morais tradicionais. Foi uma corrida de ouro, ou seja, o importante é chegar primeiro. É a ideia do individualismo, aquilo que eu disse para vocês, do niilismo, do relativismo. Então, foi uma corrida do ouro na qual o sucesso ficou com os mais fortes e inescrupulosos, criando enquanto, né, perdão, inescrupulosos, enquanto os mais fracos acabaram morrendo no paredão. Tá certo? Então, repara que a ideia é muito linda. A ideia, o pensamento, a ideologia é muito bacana. No entanto, quando a gente vai para a prática, a gente percebe que a coisa muda. Bem, a era então da tecnologia, que se baseava na aplicação da tecnologia da vida humana, ela teoricamente deveria ter levado a uma reorganização do mundo pela inteligência científica, conforme os próprios princípios humanos e liberais direcionados para o bem comum da sociedade. Mas o que aconteceu na verdade, pessoal? Foi uma era de confusão, de desordem. Olha como é que é interessante. Aqui, o que a gente está fazendo aqui? Um processo epistemológico e entendendo como a nossa sociedade pensa hoje. Por que ela pensa assim hoje? Porque o processo deu errado lá atrás. Essa sociedade que pregava a riqueza das pessoas, dos países, de todo mundo, o bem comum, degringolou.
E aí, o que acontece? Foi uma época de confusão, de desordem, de exploração econômica e de revolução social, claro. E aí eu tenho o nascimento do marxismo, do socialismo, do comunismo, de ceticismo e de materialismo. Repara que aqui a coisa muda. Antes eu era deísta. Por mais que Deus não se importasse comigo, eu cria num Deus. Aqui não. Aqui eu começo a desconfiar da religião, começo a desconfiar de Deus e começo a pensar se ele existe mesmo. Ou seja, o importante é o meu aqui agora, não me interessa o resto. Ah, mas a vida por vir. Não existe vida por vir. Existe só esse mundo que a gente conhece aqui agora. Isso é a ideia material. Então, jamais no decorrer de toda a história, a força, isso aqui é o Christopher Dawson dizendo, tá, gente? No decorrer da história, as forças da estupidez, da ambição e do egoísmo humanos se manifestaram a uma escala tão vasta. Consequentemente, não surpreende que todos aqueles que tinham consciência dos valores tradicionais da cultura ocidental tenham reagido contra essa nova era. Então, é essa reação que é o que a gente está trabalhando. Ortodoxos, liberais, ou seja, essa reação se eu posso dizer, do pensamento cristão a tudo isso que está acontecendo na sociedade. Por isso que eu coloquei essa partezinha para o final, porque a gente viu uma série, né, de pensadores e de teólogos e que estão reagindo a esse processo todo que está acontecendo. Então, nesse cenário, os representantes da tradição cristã, eles se revoltaram contra esse novo dogmatismo dos cientistas, não é assim? E materialismo da nova sociedade industrial. No geral, a igreja estava do lado dos conservadores, não só porque a velha ordem era oficial e declaradamente cristã, ou seja, o que é a velha ordem? Antes disso, a ideia da tradição, a ideia de que a ciência não resolve tudo, mas em especial porque as mudanças revolucionárias da nova ordem pareciam subverter as bases do ordenamento moral, claro, e social, produzindo um estado de desordem e desintegração. Repara que não é um pouquinho do que a gente vive hoje, pessoal. Uma época de incerteza aí, eu lembro do Sigmund Bauman, quando ele fala da sociedade líquida, do amor líquido. Lembram? Então, é uma época de incertezas que a gente vive hoje. Eu não posso confiar em ninguém se não existe um padrão, um parâmetro, eu entro em crise. Ok? Então, pessoal, por fim, boa parte, né, dos cientistas e tecnólogos tendiam a apoiar o que? A ideologia liberal, pois tinham consciência da hostilidade dos interesses da velha ordem, e aí quando eu falo velha ordem, estou falando da ideia do conservadorismo e da intolerância da autoridade políticas e religiosas. Claro, eles dizem que é intolerância, né? Precisa ser liberal. Claro que há excessos de ambos os lados, né, gente? Mas eu descartar todo o aspecto religioso da vida humana, eu penso ser algo extremamente estúpido mesmo. Acho que essa é a palavra que o Dawson usa e com muita maestria, viu? Eu penso assim. Então, aqui, gente, para a gente terminar. Havia, portanto, um conflito entre a cultura cristã e a cultura liberal. E uma correspondência entre o cristianismo e os interesses da velha ordem, ou seja, da tradição da ortodoxia, por um lado, e entre o liberalismo e os apetites egoístas da burguesia e as reivindicações revolucionárias do proletariado, por outro. Então, assim, o que a gente viu hoje, né, para a gente concluir? O quanto o século XIX foi um período de efervescência, mas, sobretudo, de prática desse novo pensamento e de efetivamente um prelúdio para o século XX, que foi esse século que efetivamente o ritmo da vida mudou claramente, né? Mas o embrião de todo esse processo se deu exatamente no século XIX. E tudo isso, pessoal, vai reverberar, sem dúvida nenhuma, no pensamento cristão. Tá bom? Esse foi o nosso bate-papo de hoje, nossa aula de hoje. Um grande abraço, professor Dr. Misael Amaral, para vocês aqui. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço.